Mais um vídeo aqui para vocês. Não se esqueça de checar a descrição do vídeo, onde lá vai ter informações sobre livros e os links para vocês comprarem, tá bom? Dessa maneira você vai estar investindo na sua educação e ajudando o nosso canal. Então, percebam, o que passa a funcionar como lei, tá certo? É a vontade do grupo de pressão mais forte. O grupo de pressão que faça mais barulho, automaticamente aquilo é considerado como verdade. Note bem, isso não é apenas um efeito prático, isso está totalmente codificado no Wittgenstein e no Richard Rorty. Richard Rorty, então, dirá que não há nenhum critério de julgamento de verdade objetiva em nenhum caso. Somente o que existe é a persuasão. Então, aquele que conseguir persuadir mais pessoas, ganhou. E isto vale, a definição dele de verdade é o seguinte: é a afirmação que for persuasiva para o maior número e que, portanto, adquira mais poder na sociedade. Tá certo? Então, em que sentido nós poderíamos chamar isso de justiça? E note bem que isto tem uma influência hoje na área do direito, na educação, na psicologia, na política, mas começou discretamente. Começa muito discretamente no momento em que os filósofos começam a raciocinar a partir dos pressupostos do Ferdinand de Saussure, da arbitrariedade do signo, né, e considerar sempre a linguagem como um sistema. Se a linguagem como é um sistema, então ela é uma coisa em si, ela pode ser estudada em si mesma e não tem nenhuma referência ao mundo exterior. Tá certo? Então a linguagem passa a ser uma coleção de palavras, uma coleção de signos que está no dicionário e um conjunto de regras. Tá certo? É claro que uma linguagem assim concebida, ela não poderia funcionar nem por um segundo. Não é isso? Mas nós temos que lembrar aquilo que dizia o maior dos neoescolásticos, que é André Marc. André Marc dizia que os conceitos científicos não são conceitos primários, não são conceitos extraídos diretamente da experiência. São elaborações altamente complexas que correspondem, na maior parte dos casos, a objetos meramente potenciais, a objetos virtuais. Tá certo? Mas, se estes objetos virtuais passam a ser tomados como a única realidade admissível, tá certo? Então, a conclusão é essa. A linguagem, então, já não é aquela linguagem que nós falamos, mas aquela que o Ferdinand de Saussure definiu como um sistema. Tá certo? E eu digo, seria impossível você entrar no armazém e comprar um salame baseado na língua do Saussure. Porque na língua do Saussure as palavras não designam coisas, designam apenas diferenças. Tá certo? Então você pede um salame, o sujeito não te entrega um salame, ele apenas te entrega a diferença entre o salame e tudo mais que tem no armazém. Então você leva, né, uma lata de sardinhas negativa, 1 quilo de feijão negativo, né, um saco de arroz negativo, tá certo? Uma batata negativa, e isso passa a ser o seu salame. Tá certo? E você vai ter que comer isso. Quer dizer, é uma coisa obviamente risível. Né? A respeito do Saussure, eu até recomendo o livro do Malcolm Bradbury, que se chama Mensonge, né, que é a vida e obras do filósofo francês Henri Mensonge, tá certo? Que jamais publicou uma só linha, jamais foi visto em parte alguma, tá certo? Mas nós o conhecemos pela diferença entre ele e outros filósofos. Então é uma paródia do Fernando Saussure. Você lê o Mensonge, você nunca mais consegue levar uma linha do Fernando Saussure a sério, tá certo? E, no entanto, nós estamos sofrendo hoje consequências que começaram com esse curso de Ferdinand de Saussure, que, aliás, é um livro que também não existe. O livro nunca foi escrito. O livro foi recomposto a partir de várias notas tomadas por vários alunos, que são, inclusive, incoerentes entre si. Então, ao que diz o Bradbury, o livro é, de certo modo, um exemplo da teoria do Saussure, porque ele também não existe. Ele só existe como diferença entre ele e outros livros. Baseado nisso, ele escreve A Vida e Obras de Henri Mensonge, e aparece até uma fotografia de Henri Mensonge, que é um careca visto de costas. Tá certo? E isso é tudo o que se sabe dele. Né? Então, esse livro do Bradbury, eu acho isso uma verdadeira obra-prima. É uma pena que não esteja traduzido em português. É um livro pequeno, tem umas 90 páginas, mas vale a pena. Veja, a partir desta base, quer dizer, esta era a atmosfera filosófica na Europa, digamos, entre os anos 10, 20, 30, era isso que estava acontecendo dentro deste ambiente. Claro, existem outros ambientes filosóficos, onde outras coisas completamente diferentes estavam sendo discutidas,
Porém, o establishment universitário francês ele tem essa capacidade de selecionar o que ele quer e o resto para ele não conta. Né? Vocês viram que foi no ano de 1980, creio que 87, né? Eu entrei na livraria filosófica mais famosa da França, que é a Brun, e perguntei se tinha obra de Louis Lavelle. O lojista não conhecia, o gerente não conhecia e ninguém conhecia, ninguém mais sabia. Tá certo? Então, um dos maiores filósofos franceses dessa época, 30, 40, desapareceu completamente. Não desapareceu por ter sido discutido e contestado. Não se contestou nada, simplesmente não se falou nada, fez de conta que não aconteceu. E em vez disso nós ficamos prestando atenção em Jacques Derrida, Jacques Lacan e outros patifes. Né? Então é claro que isso aí, vamos dizer, é um exercício do poder, mas esse exercício do poder está baseado na própria teoria que fundamenta tudo isso. Quer dizer, eles estavam agindo exatamente como Richard Rorty. Quer dizer, o que é, né, a filosofia que importa? Não é aquela que amplia o nosso horizonte cognitivo, não é aquela que nos revela algo da realidade, é aquela que foi, vamos dizer, atingiu mais pessoas. Como é que se atinge mais pessoas? Publicando um livro de filosofia? Não, sendo entrevistado na mídia e na televisão. Então, e quem decide o que vai ser entrevistado na mídia e na televisão? São jornalistas. Então, quer dizer, a seleção das filosofias que importam ou não importa passou a ser decidida por pessoas completamente despreparadas, tá certo? Que julgam por critérios totalmente subjetivos. Então, nesse sentido, vamos dizer, um Sartre, que é um sujeito que nunca escreveu uma linha de interesse sobre o que quer que fosse, tá certo? Passa a ocupar um espaço 1 bilhão de vezes maior do que Louis Lavelle, que é um homem que em cada página está te abrindo continentes inteiros. Tá certo? Então, é dentro desta onda que se explica, por exemplo, o sucesso do Jean Piaget. Se você vê a obra inteira do Jean Piaget, quer dizer, todo o universo epistemológico do Jean Piaget, e, portanto, as técnicas, teorias e técnicas educacionais, que depois vieram a se chamar construtivismo, neoconstrutivismo, tá certo? Ou socioconstrutivismo, como queira, tudo parte, vamos dizer, de uma analogia muitíssimo vagabunda entre o desenvolvimento do conhecimento e o crescimento do organismo humano. Que é apenas, vamos dizer, apenas uma analogia, uma coisa que é parecida com outra. Olha, a analogia é o seguinte, é uma síntese de semelhança e diferença. Quando você tem uma analogia, tá certo? Você tem uma coisa que parece, mas que não é. Parece sob certo aspecto. E que se você não for capaz de apontar os aspectos em que a semelhança não vale, a sua analogia automaticamente não vale nada. Tá certo? Ora, por exemplo, todo esse processo que ele chama de assimilação e acomodação. Né? Eu digo, bom, eu não digo que assimilação e acomodação não aconteçam, mas quem diz que isto é o processo de aprendizado? Né? E além disso, assimilação e acomodação a quê? Então, tudo que o Jean Piaget escreve sobre educação, sobre o processo de aprendizado, é baseado na hipótese que aqui existe um sujeito, que seria a criança, e do outro lado existe um objeto. E o sujeito, como um animalzinho que se alimenta, ele vai assimilando algumas informações e vai acomodando a sua conduta, né, à medida que ele acomoda, vamos dizer, que ele assimila a informação a ele mesmo, essa informação se torna ele. E na medida em que ele se acomoda ao ambiente externo, então ele se torna parte do ambiente externo. E isso é tudo. Ora, mas o que exatamente nós aprendemos? Você vê que antes de uma criança poder ter qualquer relação ativa com o mundo exterior, ela absorve informações que vêm da sua mãe e do seu pai, meu Deus do céu. A mãe e o pai começam a falar com eles, a mãe começa a falar com o bichinho enquanto ele está na barriga ainda. Então, a fonte da informação não é o mundo, é uma outra pessoa humana. E é através dessa pessoa humana que ele vai, aos poucos, aprender a se relacionar diretamente com o mundo exterior, que no começo nem mesmo existe para ele. Então, vamos dizer, esta é a função do mediador, que é aquela ressaltada pelo Robin Feuerstein, e que no mundo piagetiano simplesmente não existe. Não existe o mediador, não existe o professor, tem só aqui um cérebro, um par de olhos, né, assimilando o mundo e se acomodando a ele. É claro que é um modelo inventado. E tudo o que ele estuda é a respeito desse modelo inventado. E qual é o interesse que o sujeito tem, vamos dizer, pela criança real, no processo de aprendizado real? Nenhum. Ele inventa um modelo de criança e estuda isso. E isso deve funcionar. Isso quer dizer que o construtivismo, ele também nasce por maneira construtiva. Presta atenção, não é por observação da realidade. É por uma construção de um modelo hipotético. E daí tudo é decidido a partir desse modelo hipotético.
quando a coisa se constitui num sistema altamente complexo, né, ocupa todo o espaço e já não há mais como você voltar, vamos dizer, à experiência simples e direta, onde havia um sujeito real no processo de aprendizagem real. Então daí acabou. Naturalmente, então, o construtivismo se autoconstrói. Com base no construtivismo se constrói o quê? Uma rede de reprodução daquilo em escala mundial, tá certo? Financiada bilionariamente por entidades que estão interessadas nisso, vamos dizer, por discípulos ou imitadores de Jean Piaget, tá certo? E a hora que a coisa está montada, bicho, fica muito difícil você destruir. Por quê? Porque a discussão científica já não interessa mais. No começo, talvez desse para contestar isso cientificamente. Mas depois que a coisa vira um sistema de poder organizado, agora você provar cientificamente que está errado, isso é a mesma coisa que você, né, provar para um ladrão que o roubo está em desacordo com o Código Penal. Isso não vai fazer ele parar de roubar. Não é isso? Quer dizer, um sujeito está lá batendo em você e você dizendo, não, isso aí é crime de agressão, está proibido pelo Código Penal. Ele vai parar de bater em você por causa disso? Então, a discussão científica, ela se torna uma coisa extemporânea e absolutamente impotente para atingir o coração da coisa.